Vencemos a primeira na Libertadores. Pois é, ontem nosso Verdão ganhou do Liverpool por 3-1 e finalmente conseguimos aí os 3 primeiros pontos depois de ter empatado lá na Argentina contra a equipe do São Lourenço. Vamos falar do jogo. Teve alguma declaração do Abel ali que deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor palmeirense, e tem mais. Brasileirão começa esse final de semana, vamos ver contra quem vamos estrear, vamos aqui fazer algumas projeções. Quem vai ficar disputando vaga ali na Libertadores, quem são os principais candidatos ao título, vamos falar jogo a jogo, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala, torcedor do Verdão, você está no canal Filho Palmeirense. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo. Para quem já se inscreveu no canal, muito obrigado. Continua deixando os teus likes. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Eu preciso da tua ajuda, esse é um canal novo e eu quero continuar trazendo cada vez mais e mais conteúdos do nosso Verdão. Seguinte, pessoal, o nosso Palmeiras ontem encarou a equipe do Liverpool do Uruguai e olha, passamos um primeiro tempo. Que susto inicial depois de o Liverpool ter feito 1-0 logo nos primeiros minutos. O Abel Ferreira, ele em sua entrevista declarou que entendeu que o time entrou um pouco apático, entrou um pouco desligado. No entanto, eu não vejo dessa forma, eu discordo pessoalmente dessa declaração, porque o Palmeiras ele entrou não apático, porque o Palmeiras teve muito volume de jogo, até chegou a criar algumas situações. É verdade que até a metade do primeiro tempo o Palmeiras tinha menos finalizações, né, a meta do adversário em relação ao Liverpool do Uruguai, mas o Palmeiras estava tendo volume de jogo, mas ao meu ver nós sofremos bastante na partida de ontem em virtude de muitos erros técnicos, muitos erros de passe, muitos erros de finalização mesmo, muitos erros de posicionamento. Eu me lembro de uma jogada onde o Estevão, aliás, que partida do Estevão, vamos comentar mais dele daqui a pouco, mas eu me lembro de um lance em que o Estevão faz uma bela jogada pelo lado direito e rola para o Rafael Veiga na entrada da área. O Rafael Veiga, que ontem não esteve numa noite tão inspirado em relação ao seu desempenho técnico, mas suas 3 assistências foram fundamentais, não somente para o seu lado pessoal, mas também por toda a equipe, né, pelos benefícios que traz. Mas eu me lembro daquela pichotada, que chute bizonho dado aí pelo Rafael Veiga. Mas que partida no segundo tempo fez o Palmeiras. Eu acredito que já naquele finalzinho de jogo, o Palmeiras, de primeiro tempo, o Palmeiras tinha totais condições de virar a partida, mas a virada só veio aí no segundo tempo. E o Palmeiras, depois de algumas mudanças, é muito nítido que quando o Rony entra, o Rafael Veiga consegue encaixar melhor o seu estilo de jogo. Finalmente a gente viu do Veiga aquilo que a gente tanto espera daquele meia que pifa, né, que deixa o atacante na cara do gol, puxando aí para a perna direita também para fazer esses passes mais em projeção. Flaco Lopes atacando espaço vazio. Então ontem fizemos um segundo tempo digno de Sociedade Esportiva Palmeiras na Libertadores com toda a tradição. E o que falar do Estevão? 245 milhões de reais é quanto estima, é quanto vale hoje o nosso jogador aí, que já está sendo assediado por clubes europeus, mas com 16 anos ele tem muito ainda a brilhar. O Abel Ferreira ontem, na entrevista pós-jogo, pediu calma para a torcida, pediu para o menino ser feliz, pediu para o menino jogar leve. E eu vi muita gente criticando a saída do Estevão ontem depois da partida. No entanto, o que é importante destacar é o pensamento do Abel. Ontem, quando o Estevão saiu, ele foi ovacionado pelo Allianz Parque. Ele teve a sensação, ele teve a experiência de ser ovacionado e aplaudido de pé pela torcida do Palmeiras em casa. Então isso para o menino que está agora fazendo seus primeiros jogos aí pelo profissional, numa Libertadores, dentro de casa, já marcando gol, isso não tem preço, isso vai ficar marcado para sempre aí na história do jogador, tanto pessoalmente falando, mas sobretudo aí profissionalmente também. Pois é, nós ganhamos, temos 4 pontos, somos os líderes
do grupo, mas não isolados. Somos líderes juntamente ali com o Del Valle, que também ganhou sua partida. Próximo jogo, partida dificílima, Palmeiras, Independente Del Valle, daqui a 2 semanas, né? Porque semana que vem só temos jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas nós somos líderes pelo saldo de gols. Nós temos um gol a mais de saldo em relação ao Independente Del Valle, que também tem 4 pontos, mas nós começamos bem essa Libertadores, empatando fora de casa e garantindo os 3 pontos dentro de casa. Pois é, torcedor, essa semana finalmente é a semana de estreia do Campeonato Brasileiro, campeonato esse que nós estamos defendendo aí, o bicampeonato. Campeonato que vai ser extremamente difícil mais uma vez, e eu queria analisar com vocês cada jogo que teremos aqui nessa rodada. Vamos falar aí dos postulantes ao título, quem será que vai brigar ali pela permanência e a sequência de jogos do Verdão para esse início. Então, iniciando aqui com vocês, nós já teremos amanhã Internacional e Bahia, Criciúma e Juventude, Fluminense e Bragantino, além do São Paulo, que vai encarar a equipe do Fortaleza no Morumbi. Comentando sobre os jogos de amanhã, o Inter, que caiu na semifinal do Campeonato Gaúcho, mas que montou um bom time para a temporada, eu acredito sim que o Inter vai brigar ali na parte de cima da tabela, encara um Bahia que vem com os investimentos pesados do Grupo City, mas que ainda não se encontrou, né? Perdeu o estadual para o Vitória e também na Copa do Nordeste não vem bem. Eu acredito em vitória do Inter, apesar de toda essa fase irregular da equipe gaúcha. Nós teremos aí Criciúma e Juventude, um jogo de 2 times que vieram da Série B, 2 times, creio eu, que lutarão para permanecer na primeira divisão, né, para não serem rebaixados. E aqui eu diria que está bem cara de empate. Se eu pudesse dar um palpite aí em relação a esse jogo, diria que Criciúma e Juventude será empate. Fluminense que vai estrear diante do Bragantino, o Bragantino que caiu, né, para o Santos na semifinal, mas que fez um bom campeonato paulista, e o Fluminense que também deixou a desejar no estadual. Eu acredito que o Diniz vai querer sim dar uma resposta ao seu torcedor, e o Fluminense, na minha concepção, também vai brigar na parte de cima da tabela, apesar do Fluminense nas últimas temporadas ter focado bastante nas Copas. Então, para mim, amanhã, vitória do Fluminense. O São Paulo, jogo do tricolor paulista e São Paulo contra o Fortaleza, amanhã às 9 horas. Acredito numa vitória do São Paulo. Fortaleza não vem bem, perdeu o Cearense para o rival Ceará. O Vojvoda está passando por uma fase bem instável, bem irregular nesse momento. E o São Paulo, que o trabalho do Carpini está passando também por uma série de desconfianças, mas que por ter vencido no último jogo vem confiante para essa partida. Então acredito sim numa vitória do São Paulo. A equipe do Vasco já no domingo encara a equipe do Grêmio às 4 horas. O nosso rival maior aí, o Corinthians, recebe o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena também às 4 horas. Atlético Paranaense e Cuiabá às 4 da tarde. E fechando os jogos das 4 da tarde, nós temos Atlético Goianiense e Flamengo. Vasco e Grêmio, acredito muito que a equipe do Vasco vai brigar ali pela parte de meio da tabela, tá? O Vasco que perdeu para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, não chegou a disputar a final com seu rival Flamengo. E é um campeonato que o Vasco precisa fazer para dar uma resposta, né, ao seu torcedor. Então acredito que o Vasco vai brigar ali para ficar na parte do meio da tabela, um pouco mais acima, mas não é pela Libertadores a briga do Vasco, pelo menos não a projeção, não nesse momento. Já a equipe do Grêmio, gente, que surpresa, o Grêmio em 2 derrotas na Libertadores, é o lanterna do seu grupo e agora vai encarar a equipe do Estudiantes fora, mas eu acredito que esse jogo tá com cara de empate. O Grêmio que ano passado ficou na vice-liderança, né, do campeonato, que nós fomos campeões. Eu acredito que o Grêmio briga também por vaga na Libertadores. Não acredito que vá ali brigar até o final ali pelo título do Campeonato Brasileiro. Já Corinthians e Atlético Mineiro, para mim é uma partida bastante equilibrada. O Corinthians vem fazendo aí partidas amistosas e também jogando aí na Sul-Americana, enquanto o Atlético acaba de vir de um título do Campeonato Mineiro, né, contra o seu arquirrival Cruzeiro. Eu acredito que esse jogo é um jogo de empate também. Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians muito provavelmente aí vai querer priorizar esse Campeonato Brasileiro para conseguir a vaga na Libertadores, já que esse ano não disputa. Já o Atlético Mineiro, para mim, é favorito, aí entra como um dos candidatos ao título. Para mim, Flamengo,
Atlético Mineiro, Palmeiras, não necessariamente nessa ordem, mas para mim são os postulantes ao título do Campeonato Brasileiro nesse ano. Nós temos aí Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Paranaense que passou aí por uma série de mudanças, né, em reformulações em seu elenco, recebe a equipe do Cuiabá na Liga Arena, né, antiga Arena da Baixada, né, pra gente, que conhecia assim. O Atlético Paranaense, para mim, é o favorito aqui para essa partida. Já Atlético Goianiense e Flamengo que até então ainda não perdeu sob o comando do técnico Tite esse ano, mas a torcida anda desconfiada por algumas atuações individuais de alguns jogadores, mas eu acredito que o Flamengo vença, né, essa partida, Flamengo e Atlético Goianiense às 4 horas. Já Cruzeiro e Botafogo, gente, o que esperar dessa partida? O Cruzeiro, que ontem estava ganhando por 3-0 na Sul-Americana, cedeu um empate. Eu confesso para vocês que nem lembro o nome do time, um time bem desconhecido, né, com todo respeito, mas é um time de baixa expressão aí em relação à equipe do Cruzeiro, mas que também recebe um Botafogo que não vem passando por uma fase boa. Botafogo que não chegou nem a disputar a semifinal de Campeonato Carioca. Perdeu 2 jogos na Libertadores, né? Mas eu acredito aqui que seja jogo para empate, Cruzeiro e Botafogo. E finalmente, às 18h30 no Barradão, Vitória e o nosso Palmeiras. O nosso Verdão vai encarar o Vitória nessa estreia. E olha a sequência do Palmeiras, tá? Vitória, nós teremos aí Internacional em casa, o Vitória fora, como eu falei anteriormente, no Barradão, o Internacional em casa, o Flamengo em casa. Olha que sequência complicada aí para a equipe do Palmeiras. Gente, honestamente falando, logicamente que torcerei pela vitória do nosso Palestra, mas eu acredito que esse jogo tem tudo aí para ser empate. O Vitória é muito forte jogando em seus domínios, nunca é fácil jogar ali no Barradão com o apoio da torcida do Vitória. Então o Palmeiras vem de um título do Campeonato Paulista, poupou os jogadores aí contra o Liverpool, mas eu acredito que o Vitória, por vir de um bom momento, tem esse retorno na Série A, tem um apoio da sua torcida, vai ser um jogo muito difícil. E eu coloquei como palpite desse jogo Palmeiras 1, Vitória 1. Um empate na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Não é um resultado ruim jogando fora de casa contra o Vitória, mas logicamente que quem quer já ser campeão, aí o Palmeiras vai em busca de seu tricampeonato, precisa pontuar fora de casa, inclusive contra adversários como o Vitória, que apesar de ser bastante difícil, né, como eu falei anteriormente, mas é um time que não vai, pelo menos é o que a gente projeta, brigar ali na parte de cima da tabela, mas sim, por ter vindo da Série B, vai lutar ali pela parte de baixo. Então, colocando postulantes ao título, como eu falei, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Libertadores, eu poderia colocar o Inter, o Grêmio, creio eu também que o Corinthians, o São Paulo, o Vasco, parte de meio da tabela, Cruzeiro e Botafogo, se não tiverem cuidado, muito provavelmente brigarão aí para não serem rebaixados. Pois é, o Botafogo, que até o ano passado poderia ser campeão. Se liga, vem Testo, se liga aí, porque a inteligência artificial está apontando aí algumas coisas que o Botafogo não está nada bem, hein? Presta atenção aí, porque senão o teu time corre risco de ser rebaixado. E você, torcedor do Palmeiras, conta pra mim aqui nos comentários. Pra você, quem são os postulantes ao título? Quem vai lutar para não cair? Quais são os times que estarão ali brigando na ponta da tabela, na parte de baixo da tabela? Deixa aí nos comentários, deixa também o teu palpite para o jogo Palmeiras e Vitória. Amanhã sai vídeo no canal falando sobre informações da partida, onde assistir. Também coloquei aqui no canal mostrando 2 times de botão da minha coleção, da Cruz de Savoia. Vale a pena conferir. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o teu like, compartilha aí nos grupos de palmeirenses, manda para os teus familiares aí, torcedores do Verdão, torcedores de outros times também, são sempre muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e avante palestra!